Quem ama a Bíblia aí, diga amém. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. A gente vai ler a partir do versículo 18. Eu queria que, antes de ler esse texto, só dizer o seguinte: quando a gente faz aniversário, é sempre um tempo de festa, mas também é um tempo de reflexão. Você concorda? Diga amém. É um tempo onde todos nós, a gente para e a gente olha para trás e reflete na nossa caminhada, e a gente faz um balanço pessoal, íntimo. Eu estou avançando? Eu estou no mesmo lugar? Eu melhorei? Eu piorei? Eu emagreci? Eu engordei? Minha saúde melhorou? Piorou? Na verdade, é natural isso. Mas o que eu gostaria de propor hoje para você nessa palavra é uma reflexão muito íntima de como você tem vivido essa jornada da igreja, amém? Dessa igreja aqui. Como você tem experimentado essa jornada. Então eu gostaria de convidar você a abrir muito seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você e você vai sair daqui refletindo muito. E se Deus quiser, vai sair daqui ainda mais abençoado do que você chegou, amém? E com o coração cheio de esperança. Você crê nisso? Diga amém. Amém? Então vamos ler esse texto aqui da palavra de Deus que diz assim, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 11. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo que teriam se arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que se em ti operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Agora olha aqui para mim. Esse é um texto muito forte, né? São palavras muito duras de Jesus aqui. Principalmente porque Jesus, Ele é amor. Você concorda? Diga amém. Ele é perdão. Você concorda? Diga amém. Jesus é amor, Ele é perdão, Ele é acolhimento, Ele é abraço. Ele é todas as coisas que nós lembramos e ligamos a afeto. Agora, quando Jesus, ele usa essa expressão, ai de ti, é porque alguma coisa deve ser muito séria. Você concorda? Diga amém. Não é verdade? Porque se Ele quer a maior expressão do amor que existe, se Ele olha para nós e Ele fala assim, ai de ti, porque eu não queria estar na sua pele, é porque a coisa é muito séria, não é verdade? E Ele usa essa expressão aqui, ai de ti, para 3 cidades, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, que são cidades que, quando a gente lê os evangelhos, elas são as cidades onde se operaram a maior quantidade de maravilhas de Jesus, onde Ele pregou, pregações que marcaram a vida da humanidade inteira. Pedro morava em Betsaida, Jesus chegou a morar em Cafarnaum, e a gente vê essas cidades nos evangelhos como cenários de coisas lindas que aconteceram. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. São cenários. A gente sempre vê essas cidades assim, chegando ele a Betsaida, estava ele em Cafarnaum, passando por Corazim, é só isso. Mas aqui, Jesus emite uma palavra muito dura para esses lugares.
Ele começa a falar assim: olha, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, porque deixa eu te contar uma coisa, se eu tivesse feito os prodígios que eu fiz aqui, lá na terra de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom são outras duas cidades, mas são cidades que não fazem parte da nação de Israel, são cidades que estão no exterior, são cidades que são conhecidas pelos judeus como símbolos de lugares de maldição. Isaías escreveu sobre o rei de Tiro, que era tão arrogante, que era tão vaidoso, que a narrativa de Isaías é tão profunda, que as pessoas enxergam nessa narrativa do rei de Tiro uma descrição do próprio Satanás, de tão profunda que é. Então esses lugares eram para os judeus lugares malditos, de pessoas que não conheciam a palavra, de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Mas Jesus, ele fala assim: olha, se eu tivesse feito o que eu fiz aqui, lá em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido há muito tempo. E ele continua, ele vai mais fundo, ele fala assim: olha, se as pessoas lá de Sodoma tivessem tido o privilégio que vocês tiveram, eles teriam se arrependido e eles teriam permanecido até hoje. A gente sabe que Sodoma e Gomorra são os maiores símbolos de depravação que a gente tem, não é verdade? Na humanidade, não é só na igreja. Até hoje a gente usa essa palavra sodomia para descrever todo tipo de perversão. De tão forte que é essa imagem que a Bíblia imprimiu no nosso coração. Aí Jesus fala: olha, lá no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma do que para vocês. São palavras muito fortes, são palavras muito duras, ainda mais vindo de Jesus. Agora, por que é que Jesus falou isso para essas cidades? Por que é que ele está sendo tão duro com Betsaida, Cafarnaum? Por que ele está sendo tão duro com esses lugares que são, como eu falei, lugares que viveram milagres, cenários da palavra? Por que ele está sendo tão duro com isso? É por causa desses versículos que nós lemos aqui. Eles cometeram um pecado que aos olhos de Jesus era muito triste. Eles se acostumaram com o divino. Eles se acostumaram com Jesus. Mas eles se acostumaram tanto com Jesus. Eles acostumaram tanto de encontrar Jesus todo dia na rua. Eles se acostumaram tanto de ver Jesus pregando, que eles tinham olhos, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles só conseguiam enxergar a barriga de Jesus. Eles começaram a ter opinião, não sobre as palavras, sobre as mensagens, sobre as curas, sobre as maravilhas. Eles começaram a discutir entre si. Alguém devia chegar e falar assim: olha, você viu que Jesus pregou hoje, você viu que coisa linda ele fez, você viu como ele tocou as pessoas, você viu o que aconteceu? Ele falou: eu vi, mas você viu o tamanho da barriga de Jesus? Ele está comendo muito, hein? Ele prega bonito, mas é uma boca livre, hein, esse Jesus. Aí Jesus fala isso, ele fala: veio João Batista que não comia, não bebia nada. Vocês falavam: esse cara é endemoniado. Aí veio o Filho do Homem, vim eu, que como, que bebo, junto com vocês normalmente. Vocês falam: ele é comilão, ele é beberrão, ele é amigo de pecadores, de publicanos. É isso que Jesus é. Ele prega bonito, mas eu não sei não, hein? Eles se acostumaram com o divino de tal maneira que eles não conseguiam mais enxergar. Eles tinham ouvidos para ouvir, mas não conseguiam mais ser transformados pela mensagem de Jesus. A gente não está falando de alguém que prega bonito. A gente não está falando de um pecador, ou de um pregador eloquente que entende tudo da Bíblia. A gente está falando do próprio Senhor Jesus andando pelas ruas da cidade. Você está entendendo? Diga amém. Isso mostra que o ser humano se acostuma com tudo e banaliza tudo, até o próprio Senhor Jesus. Mas isso tocou tanto o coração deles empedrou tanto, mas tanto, que Jesus chega a esse ponto de falar: olha, ai de vocês. Tem um outro trecho do Evangelho que Jesus emite alguns outros ais de ti, que Jesus chega a falar assim: olha, reis, sábios,
gostariam de ouvir o que vocês ouvem e não puderam ter essa oportunidade. E vocês têm todo o tempo e não dão valor nenhum para o que vocês estão recebendo. Isso é muito forte. Mas isso é apenas a introdução dessa mensagem. A mensagem mesmo está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Abre lá comigo a tua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu precisava de explicar tudo isso para você, para que você pudesse entender o que está acontecendo aqui em Marcos, capítulo 7. Guarda tudo o que eu falei até aqui. Você consegue guardar? Diga amém. Guarda essas palavras no teu coração. E vem comigo para Marcos, capítulo 7. Para você entender o que está acontecendo aqui. Todo mundo encontrou? Diga amém. A partir do versículo 24, a palavra de Deus diz assim: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. Olha onde Jesus está agora. Ele não está pregando lá na nação de Israel. Ele está nas terras da maldição. Ele está em Tiro e em Sidom. E olha o que aconteceu lá. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filhinha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Na mesma história que é narrada por Mateus também, Jesus ele acrescenta ó mulher, grande é a tua fé. Tem um susto de Jesus. Fala: ó mulher, grande é a tua fé. Versículo 30. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Pode dar um aleluia aí por Jesus? Todos nós conhecemos essa história. Mas aqui, como eu te falei, Jesus ele está fora dos limites de Israel. Jesus ele teve que fazer uma viagem internacional aqui para descansar. O texto é muito claro que Jesus estava cansado. A gente sabe que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% humano. Ele cansava, ele suava, ele sentia sede. E ele vai para Tiro e Sidom com um objetivo muito claro. Não é para pregar, não é para operar maravilhas e prodígios. Ele precisa descansar. E ele entra numa casa e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Mas a palavra diz que ele não pode ocultar-se. Porque essa mulher, cirofenícia, grega, ela não nasceu na nação de Israel. Vocês estão comigo? Diga amém. Essa mulher não conhece a Bíblia. Essa mulher não foi criada no templo. Essa mulher não sabe nada de teologia. E ela não está indo até Jesus por causa da teologia dele, porque ele prega bonito, nem por nada disso. Ela está indo até Jesus porque ela ouviu falar dele. Mas o que as pessoas comentavam de Jesus não era: olha, surgiu um grande teólogo que prega tão alinhado com a palavra, ele tem uma teologia impecável. Não, as pessoas não diziam isso. As pessoas só diziam assim: olha, existe uma pessoa, há alguém chamado Jesus. Olha, e ninguém nunca pregou igual ele. Olha, há alguém chamado Jesus, que ele toca e as doenças vão embora. Há alguém chamado Jesus, que ele é diferente. Quando ele fala, parece que tem luz. Quando ele caminha, a gente sente algo que a gente nunca sentiu. Quando ele olha para nós, algo muda em nós. Existe uma pessoa chamada Jesus e ele é diferente de qualquer pessoa que já apareceu.
É isso que essa mulher ouviu. Ela não sabe nada dos profetas, ela não sabe nada de nada. Ela só sabe de uma coisa, que a filhinha dela está sofrendo. Está sofrendo. Está sofrendo. Tem um demônio aqui que está atacando uma filha muito querida, muito amada. E essa filha perde a consciência. Essa filha fica desnorteada. Essa filha fica tomada por forças malignas. E olha, não existe maior sofrimento do que ver alguém que você ama tomado pelo mal. E você não pode fazer nada. Mas essa mãe descobriu de alguma maneira que Jesus estava na cidade. Aleluia. E Jesus, mesmo não querendo aparecer, não pôde ocultar-se. Porque ela aprontou um escândalo na porta da casa. Gente, eu amo as mulheres. Olha que coisa mais linda é a mulher, não é verdade, gente? Porque uma mulher determinada, ninguém pode parar uma mulher. É verdade ou não é, gente? Ninguém, olha, até Jesus tem que levantar do descanso dele. Quando tem uma mulher determinada na porta, é verdade ou não é, gente? Ela chegou na porta e falou: Jesus, eu sei que você está aí. Não adianta ficar caladinho não, que eu sei. Sai daí que eu tenho um negócio para falar com o Senhor. E os discípulos: cala a boca, mulher. O mestre está querendo dormir. E ela devia gritar mais alto, né, gente? Lá em Mateus fala que ela berra, ela faz uma confusão. Jesus! Vem aqui, Jesus! E ela grita, ela grita, ela grita, ela insiste. Ela insiste. Olha, gente, que a gente aprenda com esse coração a insistir por aquelas coisas que a gente sabe que são honestas, são de Deus. Amém, gente? Era legítima demais a busca dessa mulher. É verdade ou não é, gente? Jesus! E aí Jesus aparece na porta. Imagina a carinha dele, cansada. Olho inchado, tentando dormir um pouco. Talvez trocando até os nomes, né, pastor? De cansaço. Jesus aparece na porta e fala: pois não, minha filha. E aí ela fala: Jesus, a minha filhinha, ela está com um demônio, Jesus, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver isso, Jesus. Por favor. Aí Jesus fala essa frase. Ele fala assim: filha, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aqui Jesus está usando uma frase popular, um adágio. Não é uma frase que Jesus inventou, é um bordão popular que é muito comum até hoje lá na região. Igual a gente fala aqui no Brasil: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Casa de ferreiro, espeto de pau. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai, né? A gente usa essas expressões. E é uma expressão correta. Realmente não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Já pensou numa casa, filhinho, seu filho lá com fome? Papai, eu estou com uma fome. Ele falou: não, depois que o pitbull comer, se sobrar alguma coisa, eu te dou. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Apesar que tem algumas casas que os cachorrinhos são mais bem criados do que as crianças, né? Parece que tem mais afeto com eles, né? E é até uma maneira um pouco rude de responder, não é? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte. Ele está querendo dizer assim: filha, eu tenho uma missão lá em Israel. Eu estou aqui só descansando um pouquinho, filha. Se eu sair daqui e eu ir até a sua casa para expulsar esse demônio, vai tanta gente me ver no meio da rua que eu não vou conseguir descansar. Eu não vou conseguir parar. Jesus agora ele está muito conhecido no ministério dele aqui. Você está comigo de aqui até aqui? Diga amém. Jesus estava naquela situação que se ele passasse pelo lugar, todo mundo reconhecia, todo mundo ia pedir oração, todo mundo ia querer tocar, todo mundo ia querer milagre. Jesus está dizendo para ela isso. O sentido é esse: filha, eu estou tão cansado, filha. Você está me pedindo para eu ir lá, mas eu estou precisando de repouso agora. E aí essa mulher dá essa resposta que é tão linda.
Ela fala assim: sim, Jesus, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela está querendo dizer para Jesus aqui? Jesus, o senhor não está entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei o tanto que o senhor é importante, o tanto que o senhor é precioso, o tanto que as pessoas querem a tua presença, mas eu não preciso da sua atenção inteira. Eu não preciso de você inteiro lá na minha casa. Eu não preciso que você saia daqui e vá até lá. É muito para mim. Deixa eu te contar uma coisa, Jesus. Uma migalha da sua atenção já é suficiente para mudar o destino da minha família inteira. Você não precisa sair não. Se o Senhor liberar só uma palavra, eu sei que o mal vai sair agora lá da minha casa. Eu não preciso do pão inteiro, não. Eu preciso só de um pouquinho da sua atenção. Porque eu sei que o Senhor é tão maravilhoso. Eu sei que você é tão lindo. Eu sei que você é tão poderoso. Eu sei que você é tão glorioso, que uma palavra, uma migalha basta para mudar tudo na minha vida e na vida da minha família. Esse é o coração das pessoas de Tiro e de Sidom, das pessoas da terra da maldição, das pessoas que não sabem nada de teologia. Eles estão diante de Jesus e têm a dimensão do privilégio que eles têm, muito mais do que os filhos da promessa, que recebem e nunca estão satisfeitos. Olha o choque de realidade que Jesus tem. E Jesus cura aquela criança. Mas Ele cura essa criança porque tem algumas lições aqui preciosas para a gente, que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeira coisa que eu quero que você medite comigo no coração dessa mulher é o seguinte, igreja linda. É esse diálogo que ela tem com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus fala para ela assim: filha, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que recebeu muito de Deus. Você concorda comigo? Diga amém. Olha, tem gente que recebeu muito. Muito. Tem gente que teve o privilégio de nascer numa família que serve a Jesus. Amém, gente? Tem gente que teve o privilégio de nascer numa família que serve a Jesus e que, graças a Deus, nunca passou pela dor da fome, da dívida, da pobreza. Amém, gente? Tem gente que tem o privilégio de ter crescido numa família que tem Jesus, nunca passou pela pobreza e faz parte de uma igreja linda como essa. Mas tem pessoas na face da terra que nem as promessas receberam. Quando Jesus diz para essa mulher: olha, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, Ele está lembrando para essa mulher que ela não tem promessa nenhuma sobre a vida dela. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Não tem promessa. E tem gente que não recebeu nem promessas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não recebi nem promessas. Hoje eu faço parte da Disco Praise, que é um ministério de música. Mas eu não era o vocalista dessa banda. Eu não fazia parte dessa banda. Era outra pessoa que cantava nessa banda. Eu era fã da Disco Praise. Quando eles tocavam, eu era aquele menino que fica agarrado na grade assim, com o olhinho assim, cantando tudo. E fica olhando pro vocalista, querendo tirar foto depois. Eu era esse carinha que fica ali na frente, que chega cedo no show, que na hora da fila fica lá na fila para tirar foto. Eu admirava a banda muito, profundamente. E admirava o vocalista daquela banda porque ele tinha a voz linda. Ele falava de Jesus de uma maneira diferente, que me cativava muito. Eu era muito tocado, eu ficava pensando: gente, de onde ele tira essas coisas que ele fala de Deus? Eu admirava. Vocês estão comigo até aqui? Diga amém. Aí eu seguia tanto a banda, gente, mas tanto a banda, que um dia a minha vida mudou. Um dia eu recebi uma ligação
E no telefone tinha uma pessoa muito rouca. Alô? Eu falei, alô, quem está falando? Era o vocalista da banda. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a sua voz? Ele estava muito rouco. Ele falou, olha, eu estou rouco. Eu estou te ligando para fazer um pedido para você. Será que você pode cantar comigo hoje no show? Gente, na minha mente adolescente, isso era a mesma coisa do Homem de Ferro te ligar para ir numa missão com os Vingadores, assim, sabe? Imagina, um Homem de Ferro te liga e fala, ó, eu tô meio cansado, vai lá com os Vingadores por mim. Eu falei assim, o que? Eu? Tipo assim, meus heróis, eu não vou conseguir não. Ele falou, não, vai, você fica atrás assim, vai me fortalecendo, que eu sempre vejo no show você cantando tudo, você sabe tudo, me ajuda. Aí eu fui, gente. Olha, foi uma das noites mais especiais da minha vida. Imagina você junto com seus heróis. Aí era eles tocando na frente e eu aqui atrás com o microfone. Eu ficava assim, ó. E tipo assim, eita, eu tô aqui mesmo. Ele cantando e eu aqui fortalecendo, feliz, vibrando. Eu voltei para casa flutuando naquele dia. Aí passou assim 1 mês, 2 meses. Ele me ligou de novo. Ele estava mais rouco. E aí ele falou assim, olha, hoje eu estou tão rouco que eu quero te fazer um pedido. Canta no meu lugar. Aí eu falei, ah não, aí já é demais. Cantar no seu lugar. Ele falou, não, ó, vai dar certo. Você vai lá, uma igreja bem pequenininha, não vai ter ninguém para te ver lá. É a mesma coisa do Homem de Ferro de falar assim, não, a armadura funciona com qualquer um, aperta os botões lá que vai funcionar. Aí eu fui, gente. Eu fui. E aí deu tudo errado, você imagina, né? Eu gaguejei, eu errei as letras, eu fiquei nervoso. Os músicos da banda, tudo com vergonha, tudo tocando assim. O que esse menino está fazendo aqui? Mas eu fui. Aí eu comecei a perceber uma coisa, eu comecei a perceber o seguinte. Quando a banda ia tocar num lugar abençoado assim, igual hoje aqui, um lugar grande, um lugar que tinha pessoas maravilhosas, eu confesso para vocês até que eu começava a olhar e falava, rapaz, ele podia até ficar rouco hoje, né? Mas aí ele ficava bom, ficava uma beleza. Mas quando a banda ia tocar num lugar bem pequenininho, aí ele ficava rouco de novo, sabe? Aí eu falei, ah, Jesus, eu estou entendendo. Aí aos poucos eu comecei a andar com a Disco Praise por causa disso. Aí uma vez, a banda foi tocar num lugar muito abençoado aqui em Brasília. E no final do culto, o pastor começou a orar por algumas pessoas. E aí tinha tipo uma fila de oração assim. E eu fiquei enfileirado junto com a banda. E ele começou a orar. E aí esse vocalista estava do meu lado. E aí ele colocou a mão sobre a cabeça desse vocalista e começou a falar assim, olha filho, Deus vai te levantar nas nações. Você vai viajar por muitas nações. Deus vai te levantar no Brasil. Deus está renovando o teu dom. Você vai cruzar muitas fronteiras. Você vai gravar muitos discos. Você vai fazer muitas músicas. Eu falei, eita glória, rapaz, o mistério é profundo. E aí você já começa a pensar, né? O que será que Jesus tem para mim, né? Tá vindo tanta coisa boa para ele, né? E aí o pastor liberou tantas maravilhas sobre a vida dele. Aí quando chegou a minha vez, ele colocou a mão na minha cabeça e falou, para de pecar. Passou pro próximo. Fiquei olhando e falei, Jesus, só isso, Jesus. Parar de pecar. Meu Deus. Eu estava esperando só uma coisinha, tipo assim, ó, o menino vai ser abençoado, cola nele. Eu não recebi nem as promessas, irmão. Você está entendendo? Diga amém. Nem a promessa eu tinha de que ia dar certo, que ia acontecer alguma coisa na minha vida, nada. Essa mulher também, ela não tinha promessa sobre a vida dela. Ela não tinha. Mas ela descobriu uma coisa poderosa. Ela descobriu que a coragem de ser imperfeito diante de Deus, de se mostrar imperfeito, é mais poderosa do que qualquer cosmético espiritual que a gente possa usar. Ela simplesmente se mostrou como ela era,
toda imperfeita, toda errada. Só se mostrou que não era digna. E isso tocou tanto o coração de Jesus, porque ela chegou sem cosmética. Porque quando você lê esse texto, você lê os versículos que vêm antes, você descobre que antes de Jesus ir para Tiro e Sidom, ele teve uma discussão com alguns fariseus, que eram pessoas que estudavam muito a palavra, que sabiam tanto da palavra. E aquela discussão assim é de uma profundidade tão baixa, é tão rasa a discussão que eles propõem para Jesus. Eles veem Jesus comendo, olha o tipo de preocupação do povo de Israel. E aí eles olham para Jesus e perguntam: Jesus, nós vemos que os seus discípulos comem sem lavar a mão. A gente precisa de lavar, ou a gente não precisa de lavar a mão? Olha só, tanta coisa acontecendo. E eles estão preocupados se lavam ou não lavam as mãos. Aí Jesus olha para eles e fala: gente, o que faz mal não é o que entra, é o que sai do coração. O que faz mal não são essas bactérias, esses microbinhos cheios de perninha que entram na nossa barriga e depois a gente põe para fora. O que faz mal são as coisas que saem do nosso coração o tempo todo. É tanta cosmética, é tanta preocupação vazia. Vocês estão entendendo? Diga amém. Os filhos da luz, os filhos que Jesus chama de filhos, que são aqueles que têm a promessa, eles estão preocupados com coisas supérfluas, vazias. Enquanto essa mulher que não tem promessa nenhuma sobre a vida dela, tudo que ela quer é a essência do coração de Jesus. Sem máscara, sem cosméticos, sem nada disso. Ela sabe quem ela é, imperfeita, mas ela não tem vergonha de se mostrar imperfeita. Olha para quem está do lado e fala assim: ó, não tenha vergonha de mostrar suas imperfeições para Jesus. Amém? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você, que tocou o coração de Jesus. Aquela mulher foi até Jesus porque ela era movida por uma necessidade fundamental. Aquela mulher não estava naquelas discussões vazias que Jesus teve que enfrentar lá na terra da promessa. Jesus, a gente pode sentar um da direita e outro da esquerda lá no céu. Não era uma necessidade superficial, vazia, arrogante. Ela não estava lá pedindo um carro novo, uma casa maior. Ela não estava querendo pedir sabor de mel, vingança contra alguém. Ela estava levada pela necessidade mais fundamental que existe. Eu preciso de cura, Jesus, mas não é para mim não. É para alguém que eu amo, é para minha filha. E quando ela falou essas palavras, ela lembrou Jesus da missão dele aqui. Que não veio para cá por ele, mas veio por todos nós, amém, gente? A dimensão espiritual dessa mulher é muito profunda, apesar dela não conhecer a palavra. Porque muitos de nós somos movidos apenas por nossas necessidades pessoais. A gente muitas vezes só procura Jesus quando a situação aperta para a gente. Mas ela não. Ela estava ali clamando por alguém. E deixa eu te falar uma coisa. A medida de misericórdia que existe no teu coração determina a sua profundidade espiritual. Se você não sente mais afeição, conexão pelo sofrimento do outro, olha, acende o sinal amarelo no teu coração, vai mais profundo na tua busca por Jesus, amém? Porque essa mulher estava ali, clamando por algo essencial para todos nós. É impossível ser feliz se a tua família não estiver saudável na presença do Senhor. É verdade ou não é? Você pode ser a pessoa mais bem sucedida do mundo, mas se o teu filho estiver adoecido, tomado por demônios, se ele estiver assombrado, assustado, é impossível ser feliz. É impossível. Por isso diga para a pessoa que está do seu lado assim, pergunte para ele, quais são as importâncias do seu coração? Quais são?
Quais são as importâncias que tem te trago até a presença de Jesus? Quais são as importâncias do seu coração? E para terminar, a resposta que ela dá para Jesus. Jesus diz para ela assim: filha, não convém tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí ela diz assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas. E essa frase dessa mulher resume a Bíblia inteira. A Bíblia inteira resumida numa frase. Mesmo sem conhecer a palavra, ela conseguiu entender a essência do coração de Deus. Quando ela diz para Jesus: Jesus, o Senhor está certo, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito nobre, eu não sou ninguém, eu sou um cachorrinho, mas se cair da tua mesa, para mim cai limpo. O chão não tem o poder de sujar o que cai de ti, o que vem de ti. Eu lambo o chão que o Senhor pisar, que o Senhor colocar as suas migalhas, porque o Senhor é maravilhoso demais. E aí ela lembrou Jesus que Deus ama as coisas pequenas, amém, gente? Para confundir as grandes. Jesus está do lado de Abel, não com Caim, que é tão arrogante. Jesus está com Davi, não com os Golias da vida. Jesus está com o filho pródigo, não com aquela frieza do filho mais velho. Você está entendendo? Diga amém. E ela foi capaz de resumir isso quando ela diz: olha, Jesus, nessa história, eu não preciso de ser aquele que senta na mesa. Se eu for o cachorrinho que está lá embaixo, eu já estou tão feliz. Porque o que cai de ti é bom. O que vem de ti é poderoso para mudar a minha vida.